Isso aqui é um Boeing 747, de verdade. Não é maquete, não é miniatura e nem foi criado dentro de um computador. Para filmar Tenet, o Christopher Nolan precisava jogar um avião contra um prédio, isso mesmo que você acabou de ouvir. E o caminho era mais óbvio possível, era construir uma miniatura, terminar com uma cena com efeito visual, e era a solução mais comum dentro de Hollywood. Só que a equipe fez as contas, principalmente o Christopher Nolan, e descobriu que comprar um 747 aposentado, usado, já descartado, tirar o que não tinha de valor e bater o resto de frente com uma câmera seria muito mais barato. Então foi exatamente isso que ele fez. E essa decisão explica muito bem como a cabeça dele funciona. Enquanto boa parte da indústria começa perguntando como que a gente cria isso depois, principalmente na pós-produção, ele costuma fazer uma pergunta totalmente ao contrário. Tem algum jeito de colocar isso na frente de alguma câmera sem usar tantos efeitos especiais? Às vezes a resposta foi um caminhão, às vezes um corredor girando, às vezes uma plantação inteira e uma vez foi, literalmente, um Boeing 747. Só que essa história não começou com um filme de 200 milhões de dólares, só que ela começou com um cara que precisava contar cada metro de película antes de apertar o REC. Mas antes, se você gosta de entender como essas cenas são feitas, já se inscreva, deixa o seu like e comenta aqui embaixo uma cena que você jurava ser CGI, mas depois descobriu o que aconteceu de verdade. Esse é o primeiro vídeo de uma série sobre os caras que já escolheram fazer o cinema de um jeito difícil. Então, bora pro vídeo. Christopher Edward Nolan nasceu em Londres em 1970 e o pai era inglês e a mãe americana. Por causa disso, ele passou boa parte da infância em Londres e uma parte nos Estados Unidos. E foi ainda criança que ele pegou a câmera Super 8 do seu pai e começou a fazer filmes com bonequinhos. Montava cenário, inventava nave especial e animava tudo em stop motion. O cara já era gênio desde pequeno. E até aqui, beleza, é a história de que a gente espera de ouvir de um diretor de cinema, óbvio. E o que chama mais atenção vem depois. Quando chegou a hora da faculdade, Nolan não foi estudar cinema. Ele estudou literatura inglesa, isso mesmo que você acabou de ouvir. E isso parece um desvio, mas guarda esse detalhe, porque antes de dominar a câmera IMAX, o cara já aprendeu a pensar em estrutura, ponto de vista e ordem de informação. E quando terminou a faculdade, ele também não entrou direto no estúdio. Ele trabalhou lendo roteiro, operando câmera, dirigindo filme corporativo, vídeo de treinamento, filme industrial, aquele tipo de conteúdo que a empresa é obrigada a ela te força, na verdade, a assistir. E foi com esse dinheiro, com esses trabalhos, que ele começou a bancar o primeiro longa-metragem. Following custou por volta de 6 mil dólares, não 6 milhões, 6 mil dólares. E ele tinha um problema. Praticamente todo mundo envolvido dentro daquele filme tinha algum emprego durante a semana, então eles filmavam aos sábados, se encontravam uma vez por semana, gravavam o que dava e voltavam para os próprios empregos na segunda-feira. Esse processo durou quase um ano. E cada sábado tinha uma regra simples: gastar o mínimo possível da película. O Nolan rodava cerca de 15 minutos de negativo bruto por dia de gravação, então desse material eu conseguiria tirar mais ou menos 5 minutos de filme pronto. E essa diferença é muito importante, não eram 15 minutos de cenas finalizadas, eram 15 minutos de película passando pela câmera, e a película, meu amigo, custa muito. Você compra um negativo, você revela, você faz cópia e o take ficou ruim. Não existe Ctrl Z para refazer aquilo, o pedaço já se foi, você já pagou por aquilo. Então ele ensaiava tudo antes de ligar a câmera, isso mesmo. Ele repetia a cena com os atores, ajustava cada movimento, pensava no enquadramento e só quando ele estava seguro, ele rodava em 1 ou 2 takes, no máximo. Porque no segundo que ele apertava o REC, o dinheiro começava, a queimar. E se desse errado, meu amigo, o dinheiro ia lá, pra casa do caramba. Não existia o resolve na pós. Diretor, faz aí na pós-produção, resolve essa pra mim. E foi essa falta de dinheiro que nasceu uma parte importante no método dele. Antes de decidir, ele ensaiava antes, saber o que a cena estava ali, decidir antes, ensaiar antes e saber o porquê que aquela câmera está ali ou aquela cena vai ser filmada daquele jeito. Não porque ele era um gênio incompreendido, porque ele não tinha dinheiro para fazer diferente. O cara precisou ser metódico e preciso ao mesmo tempo. Ele só não imaginava que criando esse método de fazendo um filme de 6 mil dólares, ele seria usado em alguma das suas maiores produções dentro de Hollywood. Corta para 2 anos depois, Memento. É aquele filme contado de trás para frente, todo confuso, o protagonista não consegue criar memórias novas, então ele organiza tudo isso com tatuagens e bilhetes na Polaroid. É bem bom esse filme, tá? Inclusive eu recomendo. E o mais interessante é que o Nolan não para explicar a confusão do personagem. Ele monta a história de um jeito que deixa a gente confuso junto com ele e a gente vai desvendando junto. Ou seja, aquela limitação antes que era falta de dinheiro virou uma linguagem. O filme simplesmente estoura, recebe indicação ao Oscar de melhor roteiro, melhor montagem e Hollywood finalmente presta atenção no cara. 2 anos depois vem a Insônia,
Al Pacino, Robin Williams, orçamento de estúdio, equipe grande, e é a primeira vez que Nolan dirige um filme daquele tamanho. E é aí que dá pra descobrir se todo aquele método que existia era só por causa que ele era pobre, ou se era realmente porque ele acreditava naquilo. E pelo visto, ele acreditava. Em 2005, a Warner entrega simplesmente o Batman pra ele, cara. E o Batman vinha de um filme que tinha virado piada. Todo mundo lembra. E não era simplesmente pegar um herói famoso e apertar REC. O Nolan precisava fazer o público levar aquele cara vestido de morcego a sério de novo. E uma das primeiras decisões dele foi construir o Batmóvel. Você lembra dele, né? Não uma carcaça bonita para ficar parada. Um carro funcional, pesado e com motor, suspensão e o piloto lá dentro ainda. E aquele trambolho realmente andava pelas ruas. 3 anos depois, vem um Cavaleiro das Trevas. E aí, meu amigo? E aí tem uma cena que todo mundo lembra. O caminhão virando de frente e caindo de costas no meio da avenida. E aquilo, pode ter certeza, aconteceu de verdade. A equipe colocou um pistão dentro do caminhão para lançar a traseira para cima, espalhou várias câmeras pela rua e fez uma tentativa, e deu certo logo de primeira. E é isso que vende a cena, não é porque a CGI nunca conseguiria fazer. Conseguiria, a diferença é que naquele momento a câmera estava registrando o caminhão inteiro batendo no asfalto. O peso, o tempo da queda, a suspensão, a luz e a reação de tudo ao redor já estavam prontos ali. Muito mais fácil do que fazer no CGI no computador, tá? Dá muito mais trabalho. A equipe de efeito visual entrou depois só para apagar os mecanismos, limpar um plano, fazer uma cena funcionar, fazer uma correção aqui ou outra, mas a base era totalmente real. E foi nesse mesmo filme que Nolan começou a usar a câmera IMAX, em longa-metragem na ficção. E o IMAX, para os mais íntimos, não é só uma tela grandona, o filme corre na horizontal dentro de uma câmera que cada fotograma fica enorme, cabe muito mais informação ali. Só que a câmera também era enorme, pesada e fazia barulho pra caramba. Então, cada magazine dava poucos minutos de gravação antes de trocar tudo de novo. Então ele não fez o filme inteiro assim, usou a IMAX onde achava que o tamanho da imagem realmente fazia diferença. Corta pra 2010, vem Origem, e ele coloca Joseph Gordon-Levitt, desculpe se eu pronunciei errado, para brigar em corredor sem gravidade. Só que não tinha ninguém ali dentro flutuando. Eles construíram um corredor inteiro dentro de uma estrutura que girava, o cenário girava, a câmera também girava junto, e os atores iam caindo de uma parede para outra enquanto a imagem fazia parecer que a gravidade tinha sumido. Agora eu preciso parar um segundo, porque aqui começa uma confusão que a internet repete há anos. O Christopher Nolan não odeia efeito visual, ele não grava tudo sem computador, ele definitivamente não é um único velhinho ali brigando com tecnologia. Os filmes dele têm efeito digital, alguns têm bastante até. A diferença é que ele tenta filmar primeiro algum elemento físico, depois ele usa o digital para ampliar, juntar, esconder algum cabo, multiplicar alguma coisa ou complementar no cenário. E olha, nem sempre dá, nem sempre vale a pena, mas é a ordem que ele prefere. E Interstellar é um ótimo exemplo disso. O buraco negro do filme é uma computação gráfica, foi renderizado a partir das equações do físico do Kip Thorne. Então assim, uma das imagens mais famosas da carreira de Nolan nasceu dentro de um computador, para você ter noção. Só que, quando o roteiro pediu 1 milharal, sabe o que ele fez? Ele fez totalmente ao contrário, cara, pode acreditar. A produção plantou cerca de 500 acres de milho ao redor do Calgary e filmou ali durante meses. E quando acabou, sabe o que ele fez? Ele vendeu toda a colheita. Esse cara é insano. Então não é prático sempre, digital nunca. É olhar para o plano e perguntar qual ferramenta faz mais sentido naquele momento. Em Dunkirk, isso ficaria ainda muito mais claro. Ele filmou no lugar que a evacuação realmente aconteceu, colocou barcos no mar, usou aviões de verdade com réplicas voando. Ele prendeu a câmera onde dava, usou efeito visual somente para pagar ali algum suporte, garantir alguma segurança e multiplicar o que precisava parecer maior. É um filme cheio de técnica antiga e moderna trabalhando junto, só que você não percebe onde um termina e outro começa. E foi assim que ele ganhou uma liberdade que pouquíssimos diretores têm. O estúdio bancava o filme original de 200 milhões de dólares porque o nome Christopher Nolan já levava gente para o cinema. A Origem não precisava de franquia, Interstellar não precisava de um super-herói e Dunkirk quase não precisava de diálogo. O nome dele já vendia ingressos, simples assim. Só que, enquanto Nolan ganhava mais poder para filmar desse jeito, Hollywood já estava descobrindo de um jeito completamente diferente de trabalhar. E aí, o gosto pessoal virou uma briga de negócio. Para entender essa briga, a gente precisa parar de tratar a CGI como se fosse uma escolha de imagem. Para o estúdio, o efeito digital oferece uma coisa muito mais importante, a flexibilidade. Pensa numa decisão simples, a cor do céu. Se você filmar o céu azul, real, naquele horário, naquela escolha que já foi feita, se quiser outro, precisa voltar ou encontrar outra solução.
Agora, se o céu vem entrar depois, essa decisão pode esperar. Dá para testar azul, cinza, pôr do sol, tempestade. O diretor pode mudar, o produtor pode pedir uma outra versão, o estúdio pode dar nota meses depois. E isso não é preguiça, e também não quer dizer que o artista de efeito visual não está decidindo nada. Muito pelo contrário, alguém que precisa resolver tudo aquilo na pós. Alô, editor? Conto contigo, hein? E o que muda é quando a decisão é tomada. Quantas pessoas ainda podem mudá-la? E claro que Hollywood gosta disso, né? Diminuir o risco de filmagem aumenta muito mais o controle depois. E o problema começa quando essa flexibilidade deixa de ser apoio e vira um método inteiro. A equipe grava com base provisória, empurra um monte de escolha pra frente e acredita que a pós vai descobrir isso no filme depois. Ó, editor, tu deve amar fazer isso, hein, na pós. E olha, às vezes descobre, às vezes vira um inferno de prazo, refação de artista de VFX trabalhando até a alma sair do corpo, pra você ter noção. Então, a discussão não é computador ruim, câmera boa, isso seria burro. A discussão é o que precisa ser decidido no set e o que realmente vale a pena deixar para depois. E é aí que a gente volta lá pro Boeing 747. Em Tenet, o roteiro pediu um avião batendo contra um prédio no aeroporto, e a primeira ideia era fazer com uma miniatura e efeito visual, o caminho normal de Hollywood. Só que eles estavam filmando num cemitério de aviões. Então fizeram as contas e perceberam que comprar a fuselagem de um 747 aposentado, já sem as peças mais caras ali, seria muito mais eficiente do que construir uma miniatura, filmar, compor e finalizar tudo com efeitos visuais. E isso é importante, tá? Esse caso não prova que o efeito prático é sempre mais barato. Prova que naquela locação, com aquele avião já fora de serviço e com aquela cena específica, o prático ganhou na planilha de preço. Foi uma escolha de produção, não um ritual religioso contra o CGI. Só que Tenet estreou em 2020. No meio da pandemia. O Nolan defendia que o filme fosse visto no cinema, mas quem decidiu como e onde lançar foi simplesmente a Warner. O longa saiu primeiro nos lugares que as salas estavam abertas, enquanto mercados enormes como Nova York e Los Angeles ainda estavam fechados. O resultado ficou muito abaixo do que esperava de um filme de 200 milhões de dólares. E era fácil olhar para tudo aquilo e concluir que Nolan tinha perdido a mão. Mas como mede uma bilheteria normal de um filme lançado no mundo que não estava tão normal assim? Antes dessa discussão terminasse, a Warner fez uma coisa que acabou de vez com a relação dos dois. No dia 3 de dezembro de 2020, o estúdio anunciou que 17 filmes de 2021 sairiam no cinema e na HBO Max no mesmo dia. E muita gente envolvida naqueles filmes descobriu junto com o público. Então o Nolan, o que ele fez? O Nolan, que nunca foi exatamente o cara mais barraqueiro de Hollywood, soltou uma frase que resume muito bem o tamanho da raiva. Foram dormir achando que trabalhavam para o melhor estúdio e acordaram com o pior serviço de streaming. Era uma parceria de quase 20 anos, Batman, A Origem, The King, Tenet, e acabou ali. E o filme seguinte foi para Universal. Os filmes de Christopher Nolan já têm efeitos visuais. Oppenheimer, inclusive, tem por volta de 200 planos de efeito. Então como que aquele filme foi vendido como sem CGI? Porque CGI e efeito visual não são exatamente a mesma coisa. O efeito visual é um trabalho muito mais amplo de criar, combinar ou alterar alguma imagem. CGI é a parte gerada pelo computador. No caso de Oppenheimer, a equipe fez mais de 400 testes e elementos práticos. Explosões, termita, pó de alumínio, magnésio, tinta dentro d'água, metal derretido, miniaturas, um monte de cena filmada em alta velocidade. Depois esses elementos foram combinados digitalmente, então teve a pós. Teve composição, teve artista de efeito visual trabalhando pra caramba, o que não teve foi um cogumelo atômico criado do zero em 3D. O computador juntou as imagens, mas a matéria-prima veio do que passou na frente de uma câmera. E essa diferença é bem mais interessante do que a frase Nolan não usa CGI. Porque essa frase é simplesmente falsa. Ele usa, só que ele não começa por ela. E eu quero deixar uma coisa bem clara aqui, tá? Isso aqui não é uma crítica para os artistas de VFX. Tem gente absurda trabalhando nessa área, gente resolvendo plano impossível com prazo ridículo e mudando as coisas da 10ª vez porque alguém lá de cima não decidiu ainda o que é da vida. O problema não é a ferramenta, é jogar a falta de decisão em cima de quem usa a ferramenta depois. E o método do Nolan também tem preço. Filmar coisa grande de verdade exige muito mais preparação. Depende do clima, da licença, da segurança, do ensaio e de uma equipe que saiba o que está fazendo. Também não é um método disponível para qualquer diretor. O Nolan consegue parar a rua, plantar campo, girar cenário, porque passou décadas provando que entregar um filme dá retorno. O diretor começando agora chega no estúdio e fala: compra um avião aí pra mim, cara. Ele é mandado embora muito antes do café, pode ter certeza. Então não dá pra transformar o Christopher Nolan num tutorial. Dá pra usar ele como estudo de caso. E foi carregado tudo isso. O resultado de Tenet, a briga da Warner, a fama de teimoso, e que ele chegou em 2023 com um filme de 3 horas sobre um físico, para maiores de idade. Com a maior parte da história acontecendo dentro de uma sala, dentro de um laboratório e dentro de uma audiência de juiz.
não parecia exatamente uma receita de um blockbuster. Oppenheimer fez quase $1 bilhão no mundo. Teve 3 indicações ao Oscar e ganhou 7. Melhor filme, melhor diretor, primeiro Oscar de direção da carreira do Nolan. Um drama histórico de 3 horas chegou perto de 1 bilhão sem super-herói, sem continuação e sem adaptar uma franquia de ação. E 3 anos depois ele foi mais longe ainda. A Odisseia, um poema de quase 3.000 anos, transformado num épico de ação de 3 horas. E foi o primeiro longa da história filmado inteiro em película IMAX. Lembra da câmera enorme e barulhenta que eu falei lá atrás? E para esse filme, o Nolan, o Royet van Hoytema e a própria IMAX ajudaram a desenvolver uma geração nova de câmera e um sistema para abafar o som. Ou seja, ele não ficou congelado numa tecnologia antiga, ele ajudou a mexer na tecnologia até ela servir no filme que ele queria fazer. E o resultado até o fechamento desse vídeo já passou de 1 bilhão e 200 milhões de dólares. Virou a maior bilheteria da carreira dele e o maior lançamento IMAX da história. No primeiro fim de semana, só 41 salas no mundo conseguiram projetar a cópia em IMAX de 70mm. E mesmo assim tinha gente dirigindo para outra cidade, esperando sessão e pagando mais caro para ver justamente aquele formato. Então, no momento em que todo estúdio quer que o filme funcione igual ao cinema, na TV e no celular, Nolan fez o filme que dizia exatamente o contrário. O formato faz parte da experiência. E o público simplesmente comprou a ideia. Então vamos responder direto à pergunta do título. Christopher Nolan apostou a carreira em não usar CGI? Não, porque ele usa CGI. E o que ele apostou foi outra coisa. Sempre que desse, ele queria colocar alguma coisa real na frente da câmera antes de mandar o plano para o computador. Às vezes é um corredor girando, às vezes um caminhão, às vezes um campo de milho e uma vez foi literalmente um Boeing 747. Isso sempre é o melhor? Também não. Tem plano que seria perigoso, caro ou simplesmente impossível de fazer sem efeito digital. E tem efeito digital tão bem feito que ninguém percebe. Mas o prático muda a maneira como a cena é filmada. O ator reage a alguma coisa, a luz bate em outra coisa, a câmera precisa ocupar algum lugar, a equipe já precisa tomar uma decisão e tudo isso pode aparecer na imagem. Pode, não é magia. Não existe detector de CGI dentro de um cérebro, existe uma soma de detalhes, luz, movimento, atuação, textura, enquadramento e som. Quando essas coisas funcionam, ninguém liga para a ferramenta. Quando não funciona, a gente sabe que tem alguma coisa estranha, mesmo sem saber explicar. E talvez seja essa a melhor lição de Nolan. E não é faça do jeito difícil, decide que precisa ser resolvido antes de apertar o REC. Porque essa história só começou com um cara que só podia filmar os sábados e tinha dinheiro para 1 ou 2 takes. Hoje ele pode comprar um avião, fechar a rua, desenvolver uma câmera junto com a IMAX, mas a pergunta continua parecida. O que precisa acontecer na frente da câmera para que esse plano funcione? E essa é a minha leitura, agora eu quero saber a sua. Você ainda percebe a diferença quando uma cena foi feita de verdade? Ou acha que o resultado ficou bom e não importa como fizeram? Comenta aqui embaixo, me fale também qual é o diretor que deveria fazer no próximo dessa série. Muito obrigado por esse vídeo e até a próxima.